Momento disclaimer. Eu não sei o que aconteceu com a câmera do meu vídeo que ficou uma bosta. Eu tentei resolver com o que me é disponível no DaVinci, mas a função que realmente tira essa porra desse granulado desgraçado é na versão paga, que é só 1.500 conto. Então assim, vai ficar com isso mesmo. Eu dei o meu melhor pra corrigir isso aí com o que me era disponível, mas não tá 100%. Enfim, se ignorar isso, tá tudo ótimo. Um beijo, fica com o vídeo. Royoverse. O que comentar sobre a criadora de jogos aclamadíssimos como Honkai Star Rail e Genshin Impact? Se você é um jogador ávido de algum desses dois, você muito provavelmente já ouviu uns meus pêsames ao confessar isso pra alguém. Tá certo que a Hoyo é uma empresa meio complicada, principalmente por só fazer jogos virados pro gênero de gacha. Mas tem uma coisa que a gente tem que concordar, ela manda muito bem nos visuais dos seus jogos. Porém tem um específico que se destaca muito mais do que os outros dois que eu comentei. E esse jogo é Wuthering Waves. Não, mentira, tô brincando. E esse jogo é ZZZ. Zenless Zone Zero. Meu primeiro contato com esse jogo foi graças ao Hatsu. Eu, ele e Kyuchi nos encontrávamos todo fim de semana só pra jogar de ZZZ e cacetar bicho pelo mapa enquanto a gente ouvia D&B de fundo. E era uma vibe incrível. Eram tempos ótimos. E por mais que eu não seja assim tão fã do gênero gacha, esse jogo me cativou bastante, principalmente por conta dos seus designs de personagem, a ambientação dos seus mapas, as músicas. Quando eu percebi, eu tinha me apaixonado por esse jogo, justamente por conta desses aspectos que a Hoyoverse fez muito, mas muito bem. Naquela época a gente ainda estava planejando em criar os nossos canais no YouTube, o que a gente ia fazer de conteúdo, mas eu sempre tive certeza que eu queria fazer um vídeo para comentar sobre o ZZZ, para explicar um pouquinho o porquê da minha paixão por esse jogo e por que eu acho ele o melhor da Hoyoverse. Então, como eu criei o meu canal, por que não falar sobre isso? Então, oi, eu sou o Kodama e acho que já deu pra entender sobre o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Nesse vídeo, eu quero comentar um pouquinho sobre a história do ZZZ pra vocês, a ambientação, o design de personagem, as músicas, as animações que são do caralho. E tudo isso vai ser feito de uma visão bem amadora, porque eu não sou um desenvolvedor de jogos, eu não sou um diretor criativo de porra nenhuma, eu não sei absolutamente nada desses assuntos, mas eu gosto muito de quebrar a cabeça sobre isso. Eu gosto muito mesmo de jogar um jogo e ir analisando as coisinhas e vendo os detalhezinhos e ouvindo se a música tá encaixando com a ambientação e o design de personagens, caralho, eu gosto muito disso, eu gosto bastante. Então, tenha em mente, por favor, que tudo que eu vou comentar aqui vai ser de uma visão amadora. Eu não sou um profissional em nenhuma dessas áreas. Enfim, é isso. Fiquem com o vídeo. Esse vídeo não está sendo patrocinado pela Hoyoverse, tá? Atualmente eu tenho 35 inscritos no meu canal, então mesmo se ela quisesse, ela não iria me patrocinar. Enfim, não é patrocinado, tá? Poderia ser Hoyoverse, estou muito animado pra jogar o seu joguinho lá, o Petit Planet, muito animado, tá? Se quiser, um beijo, eu posso não ter o público, eu posso não ter o povo, mas eu tenho a vontade. Enfim, fique com o vídeo. A história do jogo se passa em uma metrópole chamada Nova Eridu, que está se recuperando de eventos pós-apocalípticos graças ao surgimento súbito de anomalias chamadas esferas negras. Essas esferas possuem uma grande concentração de éter, um elemento altamente perigoso que causa corrupção em tudo que toca, seja em pessoas, transformando elas nesses monstros que a gente conhece como etéreos, ou transformando tratores em escavadeiras em fucking máquinas mortais. Mas as esferas não são perigosas só por conta da concentração de éter, elas também são muito voláteis, elas mudam constantemente o espaço dentro delas, o que torna praticamente impossível você entrar em uma esfera negra e sair em segurança, obviamente aumentando o seu nível de exposição ao éter até te transformar. E é aí que a gente entra. Nessa história nós somos proxies, hackers habilidosos que usam desses robozinhos fofuchos do caralho chamados bambu para se locomover dentro das esferas sem nos expor ao éter. E como proxies, o nosso objetivo é guiar os nossos clientes dentro dessas esferas negras, garantindo a segurança deles e recebendo dinheiro em troca, óbvio. E claro, ser um proxy
é ser um fora da lei. Mas, no nosso caso, é ainda pior. Nós somos Phaeton, um proxy altamente habilidoso e aclamado dentro desse universo. O Phaeton é gerenciado por 2 irmãos, Belly e Wise, os protagonistas dessa história. E também por uma IA chata pra caralho, faladeira que não cala a porra da boca, chamada Fada. E é graças às nossas habilidades, e também a IA super inteligente e foda pra caralho que consome energia pra porra, fazendo a gente pagar uma conta enorme de luz, que a gente vai descobrindo mais e mais desse mundo. Como o que ocasionou o surgimento das esferas negras. E onde está a nossa professora? Ela sumiu depois do surgimento dessas esferas. E curiosamente, ela era uma doutora que estudava essas esferas, que estudava o elemento do éter. Eu não vou falar toda a história aqui, porque é coisa pra caralho. Mas assim, ela até que é bem legal se comparado com as histórias de Genshin Impact. Tipo, eu realmente parei pra ler a história de ZZZ. E, mano, é muito diálogo, é muito raro eu parar pra ler coisa assim, porque me lembra visual novel, eu fico meio que com sono. Mas a história é bem legal. Tipo, os personagens, eles têm personalidade, sabe? As coisas, os plots não são tão previsíveis. Tipo, não é só um cara que vai te trair eventualmente na história e, meu Deus, ele está afiliado com o vilão e coisas assim, sabe? É uma história até que bem legal. Tirando a parte das indústrias Beloboga, vai tomar no cu. Que história chata do caralho. Ainda bem que é a segunda. Depois disso, tá tudo bem. Depois disso, fica mais e mais e mais interessante. O primeiro capítulo, a primeira história, é muito legal. É muito legal você conhecer a Nicole e o Billy Kid e a Nekomata e tudo mais. E ver que o prefeito é corrupto e tudo mais. E, mano, isso é muito legal. Aí chega a porra das indústrias Beloboga. Foda-se a merda das indústrias Beloboga. Eu não tô nem aí pra eles. Não tem nada de legal da história deles. Nada. Enfim, continuando. Pra cobertar essa identidade criminosa que nós temos com o Phaeton, a gente cuida de uma loja de VHS chamada Random Play, que a gente usa também como um ponto de encontro secreto entre os nossos clientes super famosos. Mas é muito engraçado porque, assim, ninguém duvida que os secretários do presidente que vão pra nossa loja constantemente a cada 3 horas têm algum envolvimento com a gente fora comprar fitas VHS. É muito interessante que a gente tá lá tendo conversas super mirabolantes sobre coisas que estão acontecendo no mundo e invadir esferas negras e os caralho a 4 na frente de todos os nossos clientes e nenhum deles reportou a gente pra polícia. É uma incoerênciazinha que esse jogo simplesmente não explica, mas tudo bem, né? Eu acho que os clientes são só meio surdos ou eles estão muito interessados lendo a fitinha VHS deles, o resumo do filme e falando, tá, beleza, eu vou levar isso aqui mesmo e não se importando com o que tá acontecendo ao redor. Anyways, mas de verdade é impressionante como a Belly e o Wise ainda não foram presos. Mas peraí, a estética do jogo é toda futurista, tem coisa muito estranha aí. Por que eles estão vendendo o filme VHS se na metrópole aparentemente é um bagulho totalmente futurista? Ai, que bom que você perguntou, meu anjo, porque tava meio difícil de linkar um assunto no outro. Vamos lá, deixa eu te explicar o porquê. Por mais que o jogo seja assim ambientado em uma metrópole futurista, o ZZZ tenta correr ao máximo de uma estética cyberpunk. Então a tecnologia do seu mundo é basicamente inspirada em tecnologias retrôs. E isso bate muito bem com as ambientações do jogo. Vamos pegar a Random Play mesmo como exemplo. Por fora, ela é pintada de um amarelinho retrô, bem aconchegante, minimalista, bem convidativa. Inviting. Convidadora, convidante, bem... Isso nem é uma palavra. Enfim, mas por dentro as coisas mudam um pouquinho. Ela é cheia de informação, fita VHS pra todo lado, skate pra um monte de canto, informação pra tudo quanto é lugar.
e bastante posters inspirados em posters de filmes antigos de Hong Kong, o que, né, faz bastante sentido, porque é uma loja de filmes, e eu acho que Nova Eridu é inspirado em Hong Kong, não tenho certeza, mas eu acho que é. E a iluminação nesse lugar é bem indireta, o que é bem legal, porque, parando pra pensar, uma iluminação indireta ainda passa uma vibe aconchegante. Mas também dá pra entender que esse lugar é como se fosse um segredo, como se esse lugar fosse um cantinho especial que guarda alguma coisa a mais. E pra mim, o detalhe de verdade, que é o cerejinho no topo do bolo, é o balcão da Random Play. Que a luminária é linda pra caralho. Puta que pariu, eu queria muito uma luminária assim. E 2, que se você olhar no fundo do balcão, tem ali a logo da Random Play, né? Tem lá escrito Random Play. Só que os tijolinhos ao redor disso tá quebrado, o que é muito bonito em design. Mas também faz muito sentido, porque é como se aqueles tijolinhos tentassem esconder alguma coisa por trás. E eles realmente escondem, porque é na sala atrás do balcão da Random Play que as nossas atividades de proxy ocorrem. Proxy. Eu, hein? Gringo. A sala do EPEN, o sistema que a gente usa para fazer as nossas atividades como proxy, é o clichêzão de sala de hacker de filme. Vários monitores para tudo quanto é lado, mostrando um monte de informação diferente, dispositivos à mostra com cabos assim conectando uma coisa na outra, uma vibe meio bagunçada, e um sofazinho para você descansar. Eu achei a vibe desse quarto muito legal. Inclusive era um quarto bem parecido com o meu do Bitcoin, juro. Eu acho tão foda essas TV de tubo atrás do PC principal. Eu não sei explicar, mas... Bom, na verdade eu sei sim. Por conta de ser uma TV de tubo e não monitores de verdade, os LED, ultra-wide, os caralho que estão na TV, e sim monitores de tubo, é muito legal porque combina bastante com essa estética retrô que eu comentei. Por mais que o computador em si e os monitores do computador em si sejam mais recentes, sejam mais atuais, essas TVs de tubo ainda passam uma vibe que, tipo, beleza. Talvez esses monitores não sejam algo tão comum na realidade em que a gente tá agora, e a gente, Bell e Wise, tem um dinheiro bom, sabe? Eles investem bastante em tecnologia. No segundo andar da Random Play, a gente encontra os quartos dos nossos protagonistas. E eu descobri só, enquanto eu escrevia esse vídeo e procurava coisas pra comentar sobre os quartos, que eu descobri que os protagonistas têm quartos diferentes. Eu achei que os dois tinham o mesmo quarto, mas não. Se você parar pra ver, tem uma portinha do lado da outra, meio... Não é escondido, mas eu nunca percebi. E cada portinha dessa é pra um protagonista. A Belle tem um quarto dela e o Wise tem um quarto dele. E os quartos são bem diferentes. Deixa eu comentar um pouquinho sobre eles, porque eu achei esses quartos muito legais. Eu achei eles muito criativos e bonitinhos também. Vamos lá. O quarto da Belle, ele é bem desarrumado. É basicamente um quarto de adolescente. A cama é desarrumada, tem skates no chão e na parede, tem pôster pra tudo quanto é lado, tem stickers colado em tudo, e esse excesso de informação diz muito sobre a Belle. Só olhando dá pra você entender que ela é uma pessoa que leva a vida muito de boa, de uma forma muito leve. Ela não se preocupa muito em coisas como organização, e ela prioriza bastante o seu tempo livre. Ela gosta de se divertir bastante, como dá pra perceber por conta da guitarra que ela tem no quarto, o sofá com controle de videogame, e... passa uma vibe muito aconchegante. Tipo, de verdade, eu queria muito passar um dia no quarto com a Belle. Pelo amor de Deus, que fala estranha. Não, não. Eu queria muito passar um dia jogando no videogame com a Belle. Aproveitando o dia com ela. Ela deve ser uma pessoa divertida. Pelo amor de Deus, eu não... Ô nojeira. Mas, por mais que ela leve a vida de um jeito meio leve e não se preocupe muito com a organização, ela ainda é uma pessoa bem comprometida. Por quê? Por mais que tenham, sim, essas áreas meio bagunçadas no quarto dela, também tem áreas bem arrumadinhas. Como, sei lá, eu imagino que ela use esse cantinho pra estudo ou coisas assim. E dá pra perceber 100% a personalidade dela só olhando o quarto. Isso é muito legal. Ela... Enfim. Vou ir pro quarto do Wise, senão vou ficar muito tempo comentando só sobre o quarto da Belle, porque eu gosto muito do quarto dela. Mas o quarto do Wise é bem diferente e é um tédio. Desculpa, jogadores de Wise stands aí que gostam bastante do boneco, o quarto dele é um tédio, assim como ele em si. Vamos lá. O quarto dele, como eu falei, é o contrário
de tudo que eu comentei até agora do quarto da Belly. Ele é extremamente bem arrumado, as coisas no quarto dele, tipo móvel, cama, de decoração, é de bastante qualidade, sabe? Tipo, dá pra ver que ele é uma pessoa mais vaidosa em questão de decoração. Tudo é bem arrumadinho, a paleta de cor é mais voltada pro azul e cinza. E ele tem um setup gamer no quarto dele, que eu achei bem legal. O setup dele é bem maneiro. O que também dá a entender, através de todas essas coisas, que ele é uma pessoa luxuosa. Ele gosta muito de comprar coisas caras, mas que ele também é bastante objetivo, já que não tem muita distração no quarto dele. Não tem, tipo, um videogame e coisas assim. É tudo, eu uso esse quarto para isso, e acabou. É uma pessoa bem minimalista nesse quesito. E é na Random Play que pra mim mostra o quão carinhoso o time de arte / ambientação, não sei como se chama um time desse, pensou nas coisas. Porque, poxa, entre todos os cartazes, todos os itens, todos os modelos 3D, quase nada se repete. Óbvio, se você for ver de um em um das fitinhas VHS, é claro que eles não vão ter 300 artes diferentes pra fitinhas VHS. Haja dinheiro, né? Puta que pariu. Mas as outras coisinhas não se repetem tanto assim. E isso é muito legal. As outras decorações realmente são bem únicas. E pra mim, isso é simplesmente muito pica. Porque por mais que o jogo tenha, assim, seus momentos de história em que você não tá dentro da esfera negra e que você tá só andando por aí conversando com gente, esses momentos não são lá muito divertidos, eles não são muito cativantes. Se você joga ZZZ, com certeza você não joga pela história, você joga pra ir em esfera negra, cacetar bicho e lutar, porque o sistema de combate desse jogo é muito maneiro. Mas mesmo assim, eles mantiveram essa tensão com os detalhes no mundo fora das esferas negras. E na verdade, é bem o contrário do mundo dentro das esferas negras. Porque enquanto fora tudo tem detalhe, tudo é muito legal e tudo é muito bonito, dentro das esferas negras tudo é bem chato, destruído, as coisas são bem espalhadas, não tem cenário muito legal, bonito ou coisas assim. É bem objetivo, você tá lá pra cacetar bicho e é isso. Você não vai passar tempo vendo o mapa, né? Vendo os detalhes do mapa. Então foda-se, não tem por que colocar tanto detalhe assim. E, né, faz sentido. Mas voltando pro mapa exterior, o mundo em si de Nova Eridu, todos eles têm muita personalidade. E pra mostrar o porquê que eu acho que tudo tem muita personalidade, eu separei aqui alguns cantinhos dos mapas que eu gosto bastante pra mostrar pra vocês. Na Rua 6, o primeiro mapa do jogo e aonde a nossa loja fica, tem essa loja aqui também, que é esse restaurante de rua de Macaon. Eu não sei como é que é o nome desse tipo de lugar, mas porra, ele é muito bonito. Olha a arte do letreiro, olha toda a ambientaçãozinha do balcão que o cara tá, esses banquinhos, as coisinhas penduradas, porra, muito, muito bonito, extremamente bonito. E o letreiro com esse peixe e tal, tem toda uma animaçãozinha e é muito bonitinho. É muito bonito. Seguindo por alguns bequinhos atrás dessa loja de macarrão, a gente chega nesse banco foda. É basicamente um banquinho com um shape de skate e todas as artes desses skates são muito bonitas, muito, muito, muito bonitas. E ele combina muito bem com o beco no qual ele tá. O chão desse bequinho é totalmente pichado, tem coisas jogadas, dá pra pensar que ele é abandonado. Se não fosse pelo violão, pelo banquinho e pelo rádio que a gente também encontra lá. O que dá a entender que esse lugar na verdade é utilizado pelo pessoal mais jovem da Rua 6 para se encontrar e ouvir música, dançar, conversar, e ele passa uma vibe meio punkzinho das ideias. Gostaria muito de passar uma tardezinha lá conversando com a galera e bebendo uma fardinha de cerveja, deve ser muito legal. E não é só no chão que a gente tem pichação não, tem várias pichações nas paredes, que quando a gente vai andando por aí pela Rua 6, tem gente jogando joguinho da velha e pichaçõezinhos que são memes. E também tem esse que eu gosto bastante, que é basicamente um deus em um portão qualquer, uma pichação de um deus em um portãozinho qualquer aí na Rua 6. Só que a arte é muito bonita. Tipo, o traço é bem bonitinho, é bem cartunesco, mas ao mesmo tempo não tanto. Ele passa um pouco de seriedade, mas também é bem engraçadinho. Eu gosto bastante dessa pichação, essa arte é bem bonita. E já que a gente tá falando disso, vamos falar da pichação mais bonita desse jogo. A arte de rua assim mais bonita que eu encontrei até agora nesse jogo. E ela fica na Praça Lúmina, que é basicamente o centro da cidade. Essa pichação são esses 2 ou 3 dragões nesse muro gigantesco. Essa pichação é linda, porra. Ela é linda. Inclusive eu sou muito fã de gente que faz pichação mesmo em parede de casa, sabe? Aquelas artes assim em grafite, porra, muito maneiro. Com certeza eu teria, acho muito pica. E pelo que eu sei, pelo que
eu entendi em um diálogo sobre uma missão que era pra você sair tirando foto de algumas áreas assim da Praça Lumina. Essa arte nesse muro representa o Yin Yang. Então, além de bonito, tem significado. Muito foda. E falando de arte em cantinhos meio que aleatórios, eu tava andando por aí procurando lugares pra tirar foto e colocar nesse vídeo, até que eu descobri essa escada, super escondida, mas que também tem detalhe, também tem arte. E isso é muito legal, porra. Tipo, mano, é um cantinho que você provavelmente nem viria, foda-se, nem tem porquê de você ir pra esse canto, sabe? Não tem história pra lá, nenhum NPC importante fica pra lá. Mas, mesmo assim, tem todo esse carinho, tem toda essa atenção aos detalhes. E mais do que isso, mais do que só essa escada, seguindo pro fim da rua no qual ela se encontra, tem um ponto de ônibus fora do alcance. Tipo, você não consegue chegar lá por conta de uma parede invisível. Mas, esse ponto de ônibus também é muito maneiro, porque, porra, ele é cheio de artezinhas aleatórias e tem uma em específico, ou duas, não lembro muito bem, que ficam passando meio que um gif, assim, é uma artezinha animada. E, porra, isso é muito maneiro. Queria eu que as cidades da vida real fosse assim, sabe? Que tivesse tanta arte em lugares aleatórios, mas é tudo muito cinza e, enfim, vai tomar no cu. Capitalismo, você não tem nada a ver com isso, mas exploda, mesmo assim. E a prova geral pra mim, que vale muito a pena você só sair olhando os cantinhos aleatórios desse jogo, é o mais pica, o infame, o mais aclamado tapete trans. A gente encontra esse tapete no mapa da península de Weifei, que é basicamente uma área de monge, assim. Ela é cuidada pelos monges locais, então ela é meio zen, assim, uma areazinha mais calminha. E então tem vários cantinhos que eu com certeza tentaria meditar, sabe? Tem esse jardinzinho muito fofucho que eu encontrei. Só que todo lugar também tem jovem, né? E o jovem nem sempre quer seguir com a estética e quer ir contra as coisinhas. Então, andando por aí, às vezes você consegue encontrar umas pichação na parede, foda-se, não é tudo extremamente bem cuidado, é uns lugarzinhos meio sujo, tipo embaixo dessa escadaria. Esse lugar é bem maneiro também, e as artes são bem bonitas. Enfim, não importa onde você explore, seja a Rua 6, seja a Península Weifei, seja a Praça Lumina, você sempre vai encontrar um carinho especial da equipe de arte nesses locais que você tá indo. E sério, eu não sei explicar, mas uma ambientação bem feita e todas essas artezinhas passa muito que realmente a cidade acontece, realmente a cidade é um lugar vivo, não tem só você andando por lá, sabe? Todo cantinho conta uma história meio que bem indiretamente e tudo tem um carinho especial. Porra, muito, muito, muito foda. Eu gosto muito da ambientação do ZZZ. Muito mesmo. Mas como eu comentei antes, esse carinho mesmo ao detalhe, essa atenção aos detalhes só tá presente mesmo nos mapas fora da Esfera Negra, né? Porque dentro, como eu falei, é muito mais divertido você descer o cacete em bicho do que sair prestando atenção no mapa. Mas, já que a gente entrou nesse assunto de descer o cacete em bicho, vamos falar um pouquinho sobre os personagens que descem o cacete nos bichos. Os bonecos de ZZZ. Eu acho que dentre todos os jogos da Royalverse, os designs de personagem de ZZZ são os que mais conversam comigo. Principalmente porque em Genshin e Honkai Star Rail, os personagens têm muito excesso de informação. Óbvio, eles têm designs bem bonitos e as roupas e design dos acessórios são bem legais. Mas em ZZZ, por conta dos personagens terem uma vibe mais simplista, sem muito excesso de informação, me dá bem menos pode crer ao olhar pra eles. Como eu não manjo muito de design de personagem, eu fui dar uma estudada pra não falar merda aqui, e aparentemente, isso que eu comentei sobre eles terem uma vibe mais simplista é algo que a comunidade de design, os artistas de design de personagens, prezam muito por. Porque é muito mais interessante um personagem ser muito calculado em questão do que ele usa e quais adornos ele tem, do que colocar um monte de coisa nele que falam coisas distintas. Como assim? Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor. Um bom design conta uma história visual. E para isso, cada decisão do que colocar em um personagem é extremamente importante. Tudo deve ter um porquê e responder essa mesma pergunta. E isso é algo que o ZZZ faz muito bem. Em alguns casos. Como assim em alguns casos? Bom, meu anjo, se você acha que o Anton e o Seth têm designs bonitos, meus pêsames.
Mas pior do que eles dois, só a porra da Cid. Tudo bem, o design da Cid, a personagem Cid, não a porra do mecha dela, é bonitinho. Se não fosse por ela ser feita pra feticheiro em pé. Juro, que boneca nojenta, que adição nojenta pro jogo. Porque tinha um porquê, Royalverse. Tinha porque vocês estavam tão desesperados assim pra vender boneco, pra precisar de feticheiro em pé, pra comprar essa porra. Tudo bem você ter fetiche em pé, tudo bem, não tô aqui kick shaming, mas... Ai, porque, sabe, toda a animação dela... Olha a animação de ult dessa boneca, que nojeira. É só pé, é só pé. E olha o trailer dessa boneca. Olha a animação de trailer dessa boneca. De 40 frames, 39 é pé. Vai tomar no cu, Royalverse. Por quê, cara? Por quê? Ai... Pensar nessa boneca me estressa. Pensar nessa boneca me estressa. Porque ela... é a primeira boneca a usar um mecha no jogo. É a primeira boneca a usar um mecha. E porra, isso é muito maneiro, ela usar um mecha. Foda demais. Se não fosse por esse detalhe, por esse... queria eu que fosse um pequeno detalhe, ela seria um boneco muito foda. Mas não é. E se você tem esse dia na sua conta e genuinamente gosta dela, que Deus tenha piedade da sua alma. Um bônus de decepções do ZZZ. Idari. O design dela é bem bonito, não vou mentir. A roupa dela é foda, os adornos dela são foda. As duas únicas coisas ruins no design dela é meu Deus, ela tem uma esquina inteira de peito. Que é isso? Mano, ela deve ter escoliose tipo 6, só pra aguentar o peso dos peitos dela. O bagulho é gigantesco, pelo amor de Deus, não tinha por que de fazer um negócio tão grande. E 2, se você olha pra ela, pra arte dela, ela tem muito cara de ser o quê? Uma peituda metida. A pose dela é meio, tipo, de gente que dança polydance. E então ela provavelmente seria uma pessoa muito certa de si, muito segura de si e muito confiante em seu poder. Mas ela é uma coitada! Fizeram dela uma coitada, uma tadinha! Ela é triste, é isso que ela é. Não condiz com a pose dela, não condiz com os 50 kg de peito que ela tem. Ela é só uma tadinha, porra. Não tem o que falar. Tipo assim, é como se a Royalverse fosse alérgica a fazer personagens seguros de si, principalmente mulheres. Mas enfim, tirando esses 4 bonecos que eu comentei, que eu não gosto muito do design deles, tem 3 personagens em específico, do quais eu gosto muito do design. Tipo, muito. Eu pago um pau do caralho pro design desses 3. E dentre eles, temos o marido do Hugo Fletcher. Marido não oficial, poderia muito bem ser oficial. Royalverse, por favor, faça eles dois se beijarem logo, faça eles dois terem uma cena de romance, faça eles virarem um casal canon, porque eles já são, falta só oficializar em voz mesmo. Sério, puta tensão que eles têm entre si. Quem jogou a história da parte do Hugo sabe muito bem que, meu Deus, esses dois... Ai, sabe, enfim. Ai, queria eu. Esse personagem que eu quero comentar agora é o Licão. Cara, ele é incrível. Vamos dissecar. Não, dissecar não, pelo amor de Deus. Vamos quebrar o design dele e explicar o porquê que ele é muito pica. As roupas do Licão são super classudas, como esperado de um mordomo, de uma pessoa extremamente importante que é o presidente de Nova Eridu. O fato dele ser praticamente monocromático nas roupas dá a entender que ele é uma pessoa que se importa muito com as aparências. Mas, como a cor mais vibrante na roupa dele é o vermelho, graças ao pano em seu peito e até mesmo a cor dos seus olhos, dá a entender meio que subliminarmente que ele não se importaria nem um pouquinho em sujar suas roupas com sangue, caso fosse necessário. Ele possui pouquíssimos adornos, sendo eles alguns anéis e um relógio de bolso. O relógio, pra mim, é um traço de personalidade. Ele gosta de ser uma pessoa extremamente objetiva e pontual, realizando as suas atividades de uma forma eficiente, elegante e rápida. E os anéis de ouro, pra mim, mostra que ele gosta de ser um pouquinho vaidoso. Não tanto por conta que ele gosta de passar essa vibe mais séria, mas ele é sim vaidoso um pouquinho com as suas coisas, mesmo que de uma forma meio discreta. Mas o detalhe mais foda no design do Licão, certamente a focinheira dele. O fato dela estar aberta é uma mensagem óbvia. Eu sei me controlar, eu não preciso que ela fique fechada. Eu não vou morder, mas saiba
que ela tá aqui por um motivo. O que combina muito bem com o fato da cor mais vibrante no design dele ser o vermelho. Ele é objetivo, ele é calmo, controlado, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso. E tudo isso, o fato dele ter essa focinheira e ser calmo e tudo mais, combina muito bem com a silhueta dele. Se você pegar a silhueta do Lee Kaan, você vai ver que ela é pontuda, mas as pontas são arredondadas. Elas ficam arredondadinhas, pontudas e arredondadinhas. O que enfatiza muito mais o fato dele ser calmo, compreensivo, mas ao mesmo tempo perigoso e letal. O estilo de luta do Lee Kaan combina demais com o personagem. Demais mesmo. Ele é extremamente elegante. Ele não soca o adversário uma vez. A única forma de ataque dele é através de chutes com posturas extremamente bem feitas e rápidas. Como quem sabe muito, mas muito bem o que tá fazendo. Outra personagem que eu queria comentar é a Yuzuha. O design dela é extremamente bem feito, assim como o do Lee Kaan. Mas esse ainda mais, porque além dele mostrar como a Yuzuha quer se portar em traços de personalidade, o design dela também mostra o que ela tenta esconder de si mesma. Como assim? Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o design dela. Logo de cara, o que mais chama atenção na Yuzuha é que ela usa cores muito vibrantes como o vermelho e o rosa, ao contrário do design mais monocromático do Lee Kaan. O vermelho é uma cor que passa muita energia, provocação, confiança e impulsividade. E por conta dela ser uma troublemaker, o design dela mostra algumas pontas aqui e ali, como no formato dos seus olhos, no seu guarda-chuva e no detalhe do lacinho em seu peito. E além disso, ela possui vários adornos de guaxinins em sua roupa, inclusive um de verdade, o Kama. Guaxinins são animais meio traiçoeiros. Eles agem por si só e foda-se. E faz sentido ela usar o simbolismo desse animal para se expressar. Mas em contrapartida ao vermelho e esse lado mais punk da personalidade dela, o design dela também possui bastante rosa, passando um sentimento mais compreensível, gentil e ao mesmo tempo infantil. Afinal, a Yuzuha não é só encrenca, ela se mostra bem empática com as pessoas com qual ela gosta. Por mais que ela tenta manter a pose de uma pessoa madura, de uma mulher madura, de uma pessoa séria, ela ainda é só uma criança. Ela gosta muito das pessoas ao redor dela. E por conta disso, ela sempre expressa esse lado mais gentil, esse lado mais soft em alguns momentos. Por mais que ela não goste, por mais que ela tente fingir que ela é sim uma pessoa séria e objetiva. Tanto que é por isso que ela usa uma roupa nesse estilo mais kawaii. E é por conta disso que na silhueta dela, ela é mais arredondada do que pontuda. Ela é mais soft do que punk. E tem um detalhe muito legal nela, um detalhezinho que eu precisei de ajuda pra entender, que são as meias dela. Se você parar pra ver, uma meia dela tá erguida no máximo, né? Tá certinha, e a outra tá abaixada. E isso é meio que as duas personalidades. Uma é mais certinha e a outra é mais porra louca. E eu achei isso um detalhe muito legal. Como eu comentei, um bom design conta uma história através de detalhes sutis. E porra, a Yuzuha tem detalhes muito sutis. Eu sabia que eu queria colocar ela nessa lista, mas ela tem tantas camadas que eu não sabia muito bem o que comentar. Então eu precisei de ajuda de algumas amigas artistas minhas pra discutir o design da Yuzuha e saber o que comentar aqui. Então muito obrigado, Julia e Noodles, por terem me ajudado. Vocês são pica. O arroba delas do canal vai estar aqui na descrição. E pra finalizar os designs de personagens que eu queria comentar, temos ela, a Maioral, o terror do time de balanceamento, a ZZZ em pessoa. Miyabi. Eu não tenho muito o que comentar sobre o design dela, até mesmo porque ele é bem simplista. Mas tem algumas coisas nele que me chamam bastante a atenção, como o fato dela ter cores bem simples, em tons escuros de azul, chegando até o cinza, o que combina muito com o fato dela ser uma líder policial de defesa das esferas negras. Ela é extremamente objetiva. A roupa dela possui pouquíssimos adornos. Nossa, minha boca fez um... não sei, pui? A roupa dela tem pouquíssimos
adornos, como quem não quer deixar com que a vida pessoal entre no meio do trabalho. O braço mecânico e as pontas da sua silhueta mostram que ela é uma pessoa extremamente habilidosa, afiada e perigosa com a sua espada. Ela não fugiria de uma briga, nem mesmo que em perigo extremo. As animações de combate da Miyabi são um azul vibrante, o que dá a entender que ela vive por isso, pela batalha. É na batalha que ela se sente viva, é na batalha que ela cumpre o seu propósito. E uma grande prova desse traço de personalidade da Miyabi são as suas cinemáticas. Puta que pariu. Sério, as cinemáticas da Miyabi são foda pra caralho, são lindas. Então, vamos falar um pouquinho delas. Eu vou ser sincero aqui, não tem uma cinemática desse jogo que eu não goste. Todas elas são extremamente bem feitas e passam exatamente o sentimento que elas queriam passar. Se esse jogo lançasse um filme, eu com certeza seria o primeiro a comprar um ingresso. Mentira, eu tô pobre? Hoyoverse, por favor, patrocina eu. Eu não sou um grande amante de cinema e eu também não tenho muito conhecimento sobre animação no geral, mas eu sou um grande amante da fotografia, então eu sei bem de composição de cena. E te falar, o jogo de câmera das animações do ZZZ são maravilhosas. Papo de eu querer chorar de vez em quando só por perceber como que eles fizeram tal coisa se encaixar. Não que precise muito pra me fazer chorar também, mas é realmente impressionante. Vou pegar de exemplo uma cinemática da Miyabi, uma das primeiras que ela aparece. Ela começa com o nosso bambu com uma garota de cabelo branco. Os dois estão completamente indefesos quando notam a presença de um etéreo gigantesco voando em cima deles. A gente tenta se esconder, mas um dos etéreos menores que voavam perto desse gigantesco notou a nossa presença e veio nos atacar de surpresa. Nisso, a senhora ZZZ aparece para salvar o dia como Deus Ex Machina. E a composição dessa cena é muito pica. Se liga, a Miyabi tá centralizada nesse take, como uma barreira que protege aquela garota de cabelo branco e o nosso bambu da ameaça iminente. Nós estamos no canto inferior esquerdo, demonstrando como a gente é indefeso, como nós somos uma presa fácil. Enquanto isso, o etéreo que iria atacar a gente está no canto superior direito, demonstrando a sua superioridade perante as suas vítimas, como ele é mortal. Enquanto isso, a Miyabi está alinhada com a linha do horizonte, mostrando como ela está calma, em controle, em perfeita harmonia com a sua arma. E claro, ela dizima o bicho em meio segundo, ela pisca e ele morre. Depois disso, a Miyabi começa a caçar aquele etéreo gigantesco com, porra, a cena de perseguição dela com esse bicho é maravilhoso, porra. Puta que pariu, a menina, ela veio direto de um anime, assim, ela é um protagonista de anime, ela é foda. Ela é o ZZZ, fazer o quê? Ela sai dizimando absolutamente todos os etéreos pequenininhos que estavam em seu caminho, agindo de maneira extremamente ágil e tal, pulando entre um monte de coisa. E a gente tem esse take aqui, em que ela tá correndo lado a lado com esse etéreo gigantesco, 10 vezes do tamanho dela. E o ângulo da câmera nessa cena vai de baixo pra cima, pra gente ter essa noção de diferença entre o tamanho dessas duas potências. Mas mais do que isso, a câmera podia estar mais distante, porque se tivesse mais distante a gente ia ver que a Miyabi é uma formiguinha correndo, tentando alcançar esse ser abismal gigantesco. Mas não, a câmera tá colada, tá perto da Miyabi. A câmera, mais do que isso, ela tá alinhada com a espada da Miyabi, mostrando que, sim, o etéreo pode ser maior do que a Miyabi, mas ele não é a maior ameaça aqui, portando a Miyabi como outro gigante nessa cena. Além das cinemáticas em 3D, a gente também tem essas animações das partes de história que são contadas através de quadrinhos, como se fossem quadrinhos em slides. E puta merda, as artes desses momentos são incríveis. É muito foda, juro, eu não sei como que a Hoyoverse não fez mangá de ZZZ ainda, porque, cara, a arte dessas partezinhas da história são incríveis, velho, puta que pariu, e tudo ainda é dublado, bonitinho, ai, juro, a história pode estar um porre, que nem eu falei da indústria Belobog, eu pulei todos os diálogos, tava nem aí pra cinemáticas, mas eu li absolutamente todos os quadrinhos, porque eles são lindos, não dá pra você não ver essa porra, eles são lindos, só isso, e nessa estética, nesse bagulho, mano, a Hoyoverse cozinhou
pra caralho, tá? Meus parabéns. E óbvio, uma boa cinemática não é nada sem uma boa música, né, meus amores? Eu definitivamente não tava com dificuldade de linkar um assunto no outro. Vamos falar sobre a trilha sonora de ZZZ, então. Não sei se deu pra perceber pela música da intro, mas eu sou um grande fã de D&B e Jungle. Eu gosto muito mesmo desse estilo musical. E o que me apresentou a esse mundo foi o ZZZ. E também o Ethan Bortnick, né, por conta da música Hide and Seek. Puta que pariu, que música boa do caralho, recomendo. Recomendo muito, inclusive. Por conta do jogo ter uma temática sci-fi virado pra coisa urbana com elementos retrôs, eles terem tido essa ideia de manter as trilhas sonoras com elementos de D&B foi genial, porque esse estilo de música é muito versátil, muito mesmo. Por ele ser meio frenético, ele pode ser usado muito bem em batalhas, porque, né, batalhas são frenéticas, ou até mesmo de um jeito mais calminho, só que ainda assim interessante, pra música de fundo em ambientes mais secundários. E o que eu mais curto e acho muito genial nas músicas do ZZZ é que ele não se prende só a D&B Jungle, ele mistura bastante D&B, que já é frenético e tal, com hip hop, por conta dessa pegada mais urbana. E, velho, essa mistura é muito boa. Essa mistura é genial. Eu queria muito dominar o D&B pra fazer umas paradas assim. Cara, é incrível. Eu sou muito fã desse estilo de música. Puta que pariu. E como eu falei, o fato dele misturar D&B com hip hop cria uma atmosfera incrível pra quando você tá explorando esses ambientes mais urbanos das outras fases do jogo, das outros mapas. E graças a essa camada na ambientação, tudo ganha muito mais vida. Não tem um momento, enquanto eu jogo ZZZ, que eu acho que a música não combina com a situação. E eu não sei explicar muito bem o que me deixa tão fissurado pela música do ZZZ. É porque eu acho muito satisfatório, eu acho muito legal quando um jogo consegue misturar a sua ambientação com a sua música de um jeito tão foda, que parece que tudo é a mesma coisa. Até mesmo porque era. Mas é incrível, é incrível. As músicas desse jogo são incríveis. Enquanto eu tava pesquisando algumas músicas pra me basear enquanto eu escrevi esse roteiro, eu vi uma playlist no canal oficial da Royoverse pro ZZZ e eu achei muito legal também que no começo da playlist tem tipo um anunciante de rádio conversando com você como se você fosse um ouvinte de Nova Eridu. How is everyone doing? My name is Yi, from Sanzi Studio of Zenless Zone Zero. Rather than me introducing myself, let's all get started and enjoy the music, yeah? So proxies, are you ready to enter the Hollow? Isso é muito legal, eu gosto muito mesmo dessas camadas de ambientação e de... não é ambientação a palavra, de imersão. Eu gosto muito mesmo, até mesmo porque eu sou fã de Arga, né? Então eu amo quando autores de obras trazem a sua obra pro mundo real dessa forma. Genial, simplesmente genial. Mas claro, ele não se prende só ao D&B. Como o jogo também se passa em ambientes que não são totalmente urbanos, como em um deserto, na parte da história dos Sons of Caladan, a temática fica meio rock, fica mais virada pro rock do que pro D&B. E, cara, é genial, é muito foda, porque quando você tá batalhando parece que você tá jogando Mad Max, tá ligado? Eu sou muito fã também de Mad Max, então tipo, não sei se deu pra perceber, mas CCZ junta basicamente tudo que eu gosto em um jogo só. Por isso que eu mamo as bolas desse jogo, vai tomar no cu, Royoverse. Apenas, vai se fuder. Principalmente por fazer personagens como a Cid. Que bosta, que ódio. É meio triste fazer essa sessão de música ser a parte mais curta do vídeo, porque eu gosto muito de música. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho muito o que comentar, além de tudo que eu já falei. Eles usam a música na ambientação em uma camada tão boa que você só fica imerso. Você só fica lá. Você é a Belly andando nas coisas. Você é ela. Porque... tudo tem musiquinha, tudo tem sua música própria, uma loja, um comercial de TV, uma ambientação dentro da Random Play, uma ambientação dentro de, sei lá, qualquer outra loja, a porra da cafeteria. Gente, é lindo, é uma obra de arte, eu não tenho o que falar além disso.
tudo que eu tentar dissertar sobre as músicas do ZZZ, eu vou só voltar ao mesmo ponto que é esse. Então esse capítulo é o mais curto do vídeo. Meus pêsames, desculpa. Meus pêsames pra mim, né? Porque eu queria muito comentar mais sobre. Mas não tenho o que falar mais sobre, que bosta! E é por todos esses aspectos que eu comentei até agora que eu acho que ZZZ é simplesmente uma obra de arte audiovisual. Desde a tela de login, que, mano, se liga só esse detalhe. Na tela de login do jogo, você tá vendo essa tela de tubo, essa tela que fica passando vários comerciais. E enquanto o jogo carrega, você pode clicar nos botões dessa TV pra mudar o comercial e começar outro, o que adiciona várias camadas na imersão na tela de login, porra, isso é incrível. Eu acho isso uma jogada muito foda, esse detalhezinho muito foda, porque é praticamente um easter egg. Você pode muito bem nunca ter soubedo, sabido. Você pode não ter sabido disso, você pode não ter sabido disso, você pode não souber, Eu não tô forçando, eu realmente não lembro. Você pode ter jogado esse jogo até hoje sem saber disso. Pronto. Eu acho isso muito foda. E tudo nesse jogo me cativa. Quer dizer, tudo é meio foda, né? Porque tem vários NPCs e personagens aí que parece que foi feito pra punheteiro frustrado com a vida. Mas, tirando essa parte meio nojenta do jogo, todo o resto é muito bom. A única coisa que me pega, de verdade, é que esse jogo é um gacha. Porque, porra, gacha é quase cassino. Quase. Acho que por muito pouco não pode ser considerado cassino. E 2, porque toda a ambientação de batalha e o jeito que os mapas são feitos de uma forma meio... não sandbox, mas... eu esqueci o nome desse gênero, mas me faz lembrar muito de joguinhos de PlayStation 2. Principalmente aqueles jogos do Ben 10, que você se transforma em alienígena e sai batendo em alienígena que spawnam num mapinha praticamente redondo e você vai pra outra área e tem mais bichinho. Esse jogo me lembra muito a esses joguinhos de PS2. E eu acho que se ele não fosse gacha, seria muito interessante você ser capaz de jogar com todos os bonecos do jogo quando você quiser. Seria muito mais maneiro, óbvio. Mas né, nem tudo na vida são flores. E por favor, se você for jogar esse jogo por conta desse vídeo, ou se você joga gacha no geral, pelo amor de Deus, não gasta dinheiro com esse jogo não. Eu já cometi esse erro. Eu já cheguei a gastar R$300 em Genshin Impact pra pegar a porra da Raiden Shogun, que hoje em dia é um lixo de boneco. Levou power scaling pra caralho e hoje em dia é um minion. Não compensa. Por mais que eu goste muito da Raiden Shogun e eu seja gays com Bolsonaro por causa disso, por conta dela, tenho ela na minha conta, pelo menos. Uau, legal, mas toda vez que eu olho pra ela na minha conta, eu vejo que eu gastei R$300. Inclusive, eu parei de jogar Genshin logo depois que eu peguei ela, porque acho que uma parte minha que ainda tem consciência relou em mim e falou: sai, para, o que você tá fazendo? Aí eu larguei o Genshin pra sempre, se Deus quiser. Enfim, eu queria muito ter me aprofundado mais e mais em cada tema e ter feito, realmente um TCC, uma dissertação gigantesca sobre todas as coisas relacionadas à arte nesse jogo. Porque eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito, muito, muito mesmo de quebrar a cabeça pensando em, mano, como é que essa música combina tanto com essa ambientação? E o design desse personagem, como é que combina com o estilo de luta deles? Caralho, eu acho isso muito legal, eu acho isso incrível. Mas como eu falei, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, então eu não consigo fazer o que eu queria, infelizmente. Então se você quiser acrescentar alguma coisa, acrescentar algum ponto de vista seu sobre qualquer aspecto desse jogo, por favor, sinta-se livre. Se você discorda comigo, sinta-se livre também pra discordar, tá tudo bem. Mas pelo amor de Deus, só não seja um babaca, tá tudo bem as pessoas terem opiniões diferentes de você. Isso aqui não é o Twitter, isso aqui é o YouTube. Mas no mais é isso. Novamente, eu sou o Kodama. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Por favor, deixa o like e se inscreve se você gostou do conteúdo. Comenta alguma coisa também se você quiser. Um beijo e até o próximo vídeo. Foi mal, esqueci de cortar tudo.